Oi pessoal, para quem não me conhece, primeiramente queria me apresentar. Meu nome é Juliano. Faz um certo período aí, um certo tempinho que eu não trago nenhum outro vídeo pro canal, tanto para as minhas redes sociais também. E no meu primeiro vídeo, assim, deu falando alguma coisa, tipo um vlog ou alguma coisa assim, eu ainda não entendi, tipo, eu ainda não consegui assimilar qual seria a forma correta de se pronunciar esse tipo de vídeos. Mas, bom, no meu primeiro vídeo eu trouxe pra vocês algumas ideias do que eu quero trazer de conteúdo pro canal, tanto para as redes sociais mesmo, eu acho que eu acabei de falar isso. E também comentei referente à ideia de eu estar trazendo um livro, né, que eu tô escrevendo. E me fizeram a pergunta referente a qual vai ser o assunto do livro, o que esse livro vai estar trazendo, qual vai ser seu significado. E bom, sinceramente, eu recebi vários comentários de opiniões, de conselhos também. Procurei ajuda também com autores mesmo que já publicaram livros. E bom, o que também ajuda com leitores, né? Eu também sou um leitor, então meio que é por isso que eu quero trazer um livro. E bom, basicamente respondendo a pergunta, o livro que eu vou estar trazendo aí, que eu estou escrevendo, é um livro o qual eu vou estar trazendo vários aspectos. Ele não vai ser um livro específico de um assunto só, tá? Ele não vai ter um gênero em si. Por exemplo, não vai ser só fantasia, não vai ser só ficção, não vai ser só drama, não vai ser só romance, não. Ele vai ser bem aberto nessa questão. Uma das coisas que eu tenho certeza que muitos vão às vezes estranhar ou às vezes achar que, tipo, nossa, foi um erro de escrita ou ele não soube, tipo, separar, deixar claro, que é a questão da mistura da realidade com a imaginação, com a ficção, a fantasia do personagem. Que nesse caso eu vou fazer unir justamente porque é uma ideia muito interessante e seria muito melhor para poder cativar quem está lendo o livro. E simplesmente eu achei muito interessante porque você não vai encontrar um livro que ele vai ter essa mistura. Porque normalmente o livro ele já é separado isso, entendeu? Tipo, sei lá, digamos que separa lá, tipo, a realidade, tipo, aqui termina a realidade, aqui começa a imaginação, por exemplo. Entendeu? É sempre assim, tem essa questão. Tipo, aqui é um tempo, aqui é outro tempo. Tipo, não é uma mistura em si, tipo, em que já conseguindo puxar para poder continuar e depois voltar para a realidade. Não é assim. E bom, eu vou basicamente aproveitar as ideias que são as seguintes. Primeiro, eu queria deixar claro, cada um de nós vivemos uma vida única. Às vezes a gente pode achar assim, nossa, minha vida é igual, minha vida não é especial, não é nada demais, mas não é assim. Fica aí um conselho. Cada vida, cada dia a dia nosso já é diferente do ontem e já é diferente também do amanhã. Sendo também por si só diferente de outra pessoa também por aí. Porque não se esquece, não se esqueça, por mais que existam bilhões de pessoas no planeta, nenhuma vai ser igual a você. Nenhuma. Em momento nenhum. A mesma coisa vale para opiniões, ideias também. Nada é igual. Nada. Sempre é uma versão diferente. Pode ser semelhante, mas nunca, nunca vai ser igual, porque isso é impossível. Entendeu? E, bom, eu vou trazer basicamente esses aspectos, que é aproveitar essa ideia de demonstrar o dia a dia do nosso personagem principal, né? Aproveitar para poder trazer como ele vai enfrentar os medos dele, nesse caso, os problemas, os desafios, os piores medos, aquelas coisas que trazem angústia para ele, que o impedem de mudar, de, por exemplo, falar assim, eu vou fazer isso, tipo, enfrentar os traumas dele também. Eu vou literalmente usar essas ideias, que é cada um é único, cada dia, cada segundo importa, cada momento faz diferença. A forma o qual a gente enfrenta nossos receios, né? Que seria uma forma mais imaginativa, mais fantasiosa, digamos assim. Como, por exemplo, digamos que você tem medo de aranha e para você aranha é um ser totalmente apavorante. Mas para uma pessoa que não tem medo, simplesmente é algo simples, é um animal, tipo um animal não, é um inseto aracnídeo. E tipo, trazendo pro lado fantasia, misturando com a realidade,
da forma como o personagem principal vai enfrentar esses problemas, imagina como se fosse a pessoa que tem medo de aranha enfrentando uma aranha gigante, entendeu? Demonstrando ao mesmo tempo o tamanho do medo dela, o tamanho do trauma muitas vezes, e o quão forte aquilo é para poder atrapalhar, poder ter efeito sobre a pessoa. E eu vou trazer justamente essas ideias. Também lembrando que o livro ele não vai ter só um entendimento, ele vai ter vários entendimentos. Nesse caso, por exemplo, eu vou usar isso daqui como exemplo, né? Como o meu baixo. Para muitos que conhecem, para muitos que sabem distinguir, isso é um contrabaixo. Mas para outras pessoas que não sabem, às vezes por só ver assim de longe também, às vezes pode entender que é uma guitarra ou para algumas pessoas algum outro instrumento, que eu não tenho ideia de como citar. Mas é justamente usando isso como exemplo que nada sempre é entendido da mesma forma. Muitas vezes a gente manda uma mensagem para uma pessoa, ou escreve alguma coisa, ou então até entende ou fala algo que está sendo entendido de outra forma do que a gente realmente acha, ou que realmente é para ser entendido. E eu quero abordar bastante também essa ideia. Eu basicamente vou introduzir toda essa ideia. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que eu vou ter que ficar muito atento referente aos detalhes, referente a detalhes do cenário, referente a detalhes da fala, da descrição dos personagens, da descrição dos seres fictícios, né? Que nem, por exemplo, eu vou trazer pra vocês alguns personagens, né? Um deles é o Senhor Fantasma, por exemplo. É um nome que o nosso personagem principal ele dá pra um personagem em si, né? Ele não é real, mas ao mesmo tempo é. E porque ele se materializa na mente do nosso próprio personagem, do personagem principal, e também se materializaria na nossa mente, no nosso dia a dia, né? Que seria referente a problemas e tal. Eu também não posso explicar muito, porque senão começa a virar meio que spoiler, então eu quero manter um certo limite. O meu plano, basicamente, é explicar que esses personagens fictícios também têm uma certa diferença. Também têm seus próprios significados e também podem ser entendidos como outros significados. Como o Senhor Fantasma pode ser entendido como o maior medo do nosso personagem. Também pode ser entendido como tipo uma parte do personagem que quer superar os medos, que quer ser melhor, que demonstra que ele é humano e por isso que passa por aquilo. Tem toda essa questão. Mas é claro que isso para ser conversado, né, para poder ser deixado claro, teria que ser conversado, debatido por muito mais tempo do que um vídeo de, por exemplo, 5 a 10 minutos no máximo. E literalmente eu vou estar trazendo para vocês essa ideia no livro, tá? Ou seja, se vocês estão procurando alguma coisa fora do comum, que vai ser unicamente, tipo, vai ser único de certa forma, como toda a obra é, mas muito fora do comum, eu posso dar certeza que esse livro vai estar trazendo para vocês. Ele vai trazer conselhos para vocês, vai trazer algumas situações que você, assim como eu, vamos conseguir, né, assimilar a nós mesmos. Vamos nos questionar também referente ao que nós faríamos naquela situação. Vai ter a parte de cativação do leitor, né, que nesse caso vai estar trazendo a fantasia. Não só por isso também tem seu próprio significado, e vários também, porque eu estou trazendo vários significados para o livro por cada ponto específico. Mas eu posso dar certeza que não vai ser um livro muito fácil de terminar, de escrever. Não vai ser um livro fácil de se entender. Com certeza vai ser um livro que para muitos não vai fazer muito sentido, porque algumas pessoas não vão entender. Não vão nem chegar a entender, vão muitas vezes fazer como alguns leitores, ou como algumas pessoas que só assistem um filme por assistir, que só lê um livro por ler, sabe, da forma literal. Sem procurar, tipo, nossa, isso pode significar isso e aquilo pode significar aquilo, entendeu? Mas é basicamente isso, o vídeo já ficou muito longo, então é isso, pessoal. Eu queria deixar pra vocês aí o pedido de estar se inscrevendo no meu canal lá no YouTube. Eu vou tentar deixar um link, se eu não conseguir eu vou deixar o nome dele. Também tá me seguindo no Instagram pra quem tá vendo isso no YouTube. E, por favor, comentem aí referente a ideias que eu posso estar utilizando, perguntas que vocês tiverem também, que eu não teria nenhum problema de trazer respostas para vocês.
Só não me peçam pra dizer, por exemplo, como que vai ser o final do livro, porque aí eu já não posso dizer, né? Porque senão complica um pouquinho, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Desculpa também se de repente eu tô falando de uma forma meio engasgada às vezes, mas já dá pra notar uma certa diferença, tá? Afinal, como eu disse no primeiro vídeo, eu não sou esse tipo de pessoa de ficar fazendo vídeo. Muito obrigado por vocês estarem apoiando, por vocês estarem vendo o vídeo até aqui. E queria desejar pra vocês um ótimo dia, né? Que tudo dê certo pra vocês na vida de vocês e não se esqueçam que o tempo passa e que por mais que tudo mude, nada continua igual. Eu sei que parece ser estranho, sei que vai parecer não fazer sentido, mas essa é uma bela frase para quem ainda continua preso em certos assuntos no passado ou no presente. Tentem enxergar o futuro, levem cada dia como se fosse o único, tá? Mas com responsabilidade, claro. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e ótimo dia. Até o próximo.